Imagine que você estivesse numa estrada com várias placas e cada uma dessas placas apontasse um determinado lugar. Ou mesmo que você estivesse na frente de uma tela de um celular que tivesse vários ícones, como frequentemente a gente usa, e clicando em determinado ícone você entra para um universo de aplicação, de usabilidade que você tem diante de você. Assim, essa palavra que nós pretendemos trazer para você ilustra alguns desses ícones, digamos assim, nessa tela, nesse desktop da vida em santidade, nesse processo de santidade que a gente está vivendo. Se você aceitou a Cristo Jesus, se você aceitou andar após os passos de Jesus, você está nesse universo, nessa caminhada, nesse processo de santidade. Uma das figuras mais impressionantes na Bíblia que ilustra muito bem isso, infelizmente pelo seu próprio exemplo e desta vez negativo, essa história está em 2 Samuel 11 e 12, capítulo 11 e capítulo 12, quando infelizmente Davi vai amargar uma queda, quando ele se apaixona por uma mulher casada e comete adultério com ela. Foi um instante de muita tristeza para a vida de Davi, e depois quando ele cai em si, Davi vai para o pano de saco, para a oração e para a humilhação e para o arrependimento sincero. E a oração que narra essa situação toda, esse quebrantamento todo, está no Salmo 51. E Davi, ele vai orar o Salmo 51, tendo em vista essa repreensão de Deus, que o próprio profeta Natan, lá em 2 Samuel, vai trazer através de Deus. Muito bem, mas o que leva a gente a uma situação de queda como essa? Olhando para Davi, a gente percebe que a primeira situação que leva você a situações de queda, mas que também nos alerta, que é um ícone para nos alertar nesse desktop de santidade, da santidade, é a gente ter o nosso coração ocupado, cheio dos sonhos, dos planos, dos projetos de Deus. Davi, anteriormente a este ocorrido, andava no palácio, na área de lazer, na sacada do palácio, ocioso, já não saía mais para as guerras, já não havia adrenalina e o seu coração oscilava entre o ócio e a falta de adrenalina. De repente, nesse ócio, nessa desocupação da vida, do coração, com os sonhos, os propósitos de Deus, ele se pega nessa armadilha aterradora que veio a trazer inúmeras consequências. Bom, a primeira lição é que nós tenhamos de ter o nosso coração cheio, ocupado com os propósitos, com os sonhos de Deus. A vida em Deus, ela ocupa, e os propósitos de Deus ocupam o nosso coração de uma forma que justifica a nossa vida inteira, a adrenalina que temos de andar, de seguir após Jesus. Então, nós somos convidados, essa palavra nos convida, essas lições nos convidam a ter o nosso coração cheio dos sonhos e propósitos das causas de Deus. A segunda lição, que também é um alerta para nós quanto a esse processo de santidade, é nós termos um coração contente e satisfeito do suficiente de Deus. Quando Deus cria o mundo, quando Deus cria todas as coisas, lá em Gênesis 1, a palavra de Deus diz que Deus olha e vê que tudo estava muito bom, que tudo era bom. Deus se limitou a si mesmo, e Deus olha para a sua criação, para a obra de suas mãos, e Ele escolhe se limitar, escolhe se satisfazer com o que via. Deus se contentou com o que via. Muito bem, nós também precisamos nesse tempo nos contentarmos. Muitas escolhas, muitas opções. Deus convida você, Deus convida a mim a se contentar no suficiente de Deus. É tempo de, como disse Paulo, eu aprendi o segredo de ver contente em toda e qualquer situação. E o segredo, pós todas as coisas, naquele que me fortalece. E o terceiro alerta, que também é a terceira dica para nós nesse processo de santidade, esse terceiro ícone para nós clicarmos, prestarmos atenção quanto às nossas escolhas e quanto às nossas atitudes nesse processo que vivemos na caminhada com Jesus, é nós lermos as nossas atitudes com humildade, com sinceridade, com realismo e arrependimento. Porque o Salmo 51 é a oração de Davi, lendo as suas atitudes com realismo, com sinceridade, com arrependimento, com quebrantamento. É uma das razões por que a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus.
é porque Davi sabia se arrepender. Davi, ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito. Bom, Deus nos convida nesse tempo a ler as nossas atitudes com esse realismo. A consciência de pecado, o realismo quanto às nossas atitudes, quanto aquilo que escolhemos, traz para nós uma maior aproximação de Deus. Estar próximo de Deus é ter uma consciência aguçada, com realismo, com sinceridade, com arrependimento em relação às nossas atitudes. Bom, você e eu não precisamos passar pelo que Davi passou para experimentar esse realismo de atitude, para experimentar essa satisfação e esse coração cheio com os propósitos de Deus. Mas se porventura você passou por isso, tenha o seu coração em paz, em tranquilidade, que Deus não deixa os seus caídos. A graça de Deus é uma oportunidade para a gente sempre e sempre recomeçar. Que Deus abençoe a sua vida, te faça alerta, que a gente possa estar alerta nessa caminhada, nesse desktop, nesse processo de santidade. Que o nosso coração seja cheio dos sonhos e propósitos de Deus. Que a nossa vida seja contente e satisfeita no que Deus é para nós em Cristo Jesus. Que a nossa vida e nossas atitudes sejam realistas, nós tenhamos realismo, sinceridade e arrependimento quanto a elas. Que Deus os abençoe, a graça e a paz seja com você.